Faltam 3 meses para as eleições. Este ano estão na disputa candidatos a prefeito e a vereador. E para tirar as dúvidas dos eleitores, nós vamos ao vivo à nossa central integrada de jornalismo, onde está a repórter Marcela Lage. Bom dia, Marcela. Bom dia, Juliana. E nas eleições deste ano tem bastante dúvida. A começar por Boa Esperança e São Gabriel da Palha. São dois municípios que existe apenas um candidato. O que acontece nesses casos? A gente vai tirar as dúvidas agora com o Dr. Marcelo Ferreira Pinto, advogado especialista. Doutor Marcelo, como é que fica nesse caso? Ainda há eleição? Ainda há eleição. Se prevalecer o posicionamento atual do TSE, haveria eleição em um único turno, né? O candidato único precisa se submeter ao crivo popular, bastando para a eleição mera maioria numérica sobre os votos nulos. Quando a gente fala de democracia, fica prejudicada nesse caso, com apenas um candidato? Sim, no Brasil, né, vigora o pluripartidarismo e, tendo em vista esse regime, é no mínimo estranho que esses municípios possuam apenas um único candidato. Isso prejudica um pouco a escolha popular. Bom, prejudica a escolha, mas já que existe um único candidato, como a população pode agir nesse caso? Se ela avaliar a plataforma do político e não gostar, o que a população deve fazer para poder não fazer uma escolha errada? Avaliar a proposta do parlamentar, né, da chapa, da coligação, no caso, se há um candidato único, é bem provável que haja uma composição, uma coligação e, sobretudo, acompanhar o trabalho, né, acompanhar durante o exercício do mandato o trabalho do executivo, do legislativo, para que não deixe lacunas, para que as propostas de campanha sejam efetivamente cumpridas. Agora, quando a gente fala de eleitor, quando o quesito é analfabetismo, qual que é o critério ali para saber se realmente a pessoa é analfabeta ou não, se ela pode votar ou não? O critério utilizado ainda hoje pelo TSE é o critério do bilhete, um critério defasado, utilizado desde 1950 pelo Unesco. Então, é considerado alfabetizado aquele que sabe ler e escrever um bilhete simples no idioma no qual conhece. Esse critério é imperfeito porque o conceito de alfabetização na década de 50 já não se adequa mais à sociedade atual. Precisa ser revisto urgentemente, demandando inclusive a aferição de capacidade técnica, interpretativa, crítica para o exercício do mandato. E como é que fica, então, já com essa técnica defasada, a eleição com uma pessoa que pode ser realmente analfabeta e está votando? Para comprovar a alfabetização, o candidato precisa juntar o documento que comprove sua escolaridade. Não juntando, ele pode fazer uma declaração de próprio punho na presença do juiz ou então submeter um teste. Esse teste, na verdade, fica a critério de cada juiz aferir, estabelecer os critérios, né, os parâmetros que vão ser utilizados como avaliação da alfabetização. Caso o candidato não se submeta ou se recuse a submeter, ele pode ter o registro de candidatura negado. Agora a gente está tendo uma eleição diferente esse ano, né? A gente vê que o Ministério Público colocou aí no site, a população pode conferir como que se o político tem uma ficha suja ou não, e a gente já tem 546 pedidos de impugnação. Como é que o senhor avalia isso? Há um clamor geral da população pela moralidade, pela ética, pela probidade na política, não só no legislativo, como também no executivo, né? Diante de todos esses escândalos que o Brasil testemunhou nos últimos tempos, a população já se cansou de determinadas condutas dos agentes públicos. Portanto, o que importa nesse momento agora é aferir realmente a capacidade de cada agente público para o exercício do mandato eletivo. O que ocorre é que o Ministério Público tem que ter muita cautela e na medida em que os promotores são os primeiros juízes do processo, em avaliar cada caso, porque nós estamos a falar de direitos políticos e não é temerário num regime democrático a supressão de direitos políticos sem a efetiva comprovação, a efetiva constatação de que o agente é realmente incapaz para o exercício do mandato. Portanto, entendo, né, e o TSE também entende dessa forma, que seria necessário para a negativa do registro de candidatura, no mínimo um trânsito em julgado, uma decisão definitiva que ateste realmente a incapacidade ética, moral daquele determinado candidato para o exercício da vida pública. Só para a gente poder concluir, realmente, então a gente pode ter uma eleição diferente esse ano, já que se a população tem memória curta, o Ministério Público está ali para lembrar, né? Sim, o Ministério Público está ali para lembrar, a população, na verdade, tem que acompanhar também e cada vez mais as eleições tendem a ser transparentes, justamente por conta da divulgação desses dados, do desempenho, do perfil de cada candidato, né? Isso é saudável, é bom para a democracia, que a população acompanhe realmente o trabalho de cada candidato, não só daqueles que se propõem a ingressar pela primeira vez na política, como preponderantemente aqueles que já desempenham o cargo eletivo. Muito obrigada.